Tudo ok, né? Ondas sonoras nunca podem ser polarizadas. Por quê, Paulo? Porque são ondas do tipo longitudinal. Então, vamos lá. Uma onda eletromagnética, certo? Pela orientação do vetor, sempre eu vou olhar o vetor campo elétrico. Paulo, vamos relembrar. Ondas do tipo eletromagnéticas. São aquelas ondas que elas oscilam em dois campos. Campo magnético e campo elétrico. Por isso que ela é uma onda, pessoal, do tipo transversal. Olha para cá. Ó, direção horizontal, direção vertical. Então tá assim, ó. Espera aí. Ó, certo? Tá dando para entender? Ó, campo magnético, campo elétrico. Fazendo um ângulo de 90 graus, sempre perpendicular, certo? Então, cara, o campo, o vetor que vai se diferenciar, que a gente vai olhar na nossa polarização, é somente o nosso vetor campo elétrico, certo? Então, essas direções aqui, pessoal, é somente o vetor campo elétrico, é esse Ezinho aqui, ó, certo? Então, todos aqui têm um campo elétrico. Aplicações do nosso polarizador. A gente já deu o óculos do Paraná, o óculos 3D, certo? O que é que a gente viu mais? Câmera fotográfica, para que não haja muito reflexo. É assim, ó, eu tenho duas lentes Polaroid. Paraná, se você pegar um óculos de Júlia, que é a sua irmã, certo? Tenta colocar os dois óculos, as duas lentes assim, certo? Você vai perceber que ainda vai entrar luz natural. Mas se você fazer assim na minha lente, ó, colocar uma na horizontal e uma na vertical, você percebe que não passa mais luz natural. Fica tudo escuro, ó. Fica desse jeito aqui, ó. Beleza? Tenta fazer em casa depois, pega dois óculos escuros, bom, certo? Coloca as lentes, certo? Como fosse superpostas, paralelas entre si, certo? E depois você muda, ó, coloca uma lente na vertical e uma na horizontal. Você vai perceber, certo? Que naquela região vai ficar mais escura. Não vai passar o quê? Luz natural. Deu para entender aí? Todo mundo está fazendo, né? Experiência já. Eu só tenho Ó, óculos em casa. olha aqui, ó. O filme em três dimensões, pessoal, ele é gravado com duas câmeras, instantaneamente, certo? Por que, Paulo? Porque a gente percebe que o nosso olho, certo? Certo? Porque a gente tem o quê? Essa sensação de profundidade, de as dimensões em três dimensões, certo? Por quê, Paulo? Porque um de nossos olhos, ele vê as ondas na vertical e o outro olho, ele vê na horizontal, certo? Por isso que você tem a sensação de profundidade, certo? Faça uma experiência em casa. Pega um amigo, pega sua mãe, seu pai e faça assim, ó. Coloca o dedo na frente dele e peça para ele tocar. Percebe-se com os dois olhos, você tem a profundidade, entendeu? Você vai tocar, ó, bem bonitinho. Aí faça o quê? Peça para ele tampar um olho. Tampou um olho, agora peça para ele colocar o mesmo dedo em cima aqui, ó. Ele não vai conseguir. Porque com o olho só, ele acaba a profundidade. Você não tem a sensação, você não sabe onde está colocando o dedo. Tá certo? Deu para entender? Alô? Fala aí, por favor. Deu. Deu, né? Então, assim, Pedrão, faça com seu irmão, com sua mãe, certo? Essa experiência.
Peça, coloca o dedo na frente dela, certo? E peça para ela tocar a ponta do seu dedo, ó, de cima para baixo. Tocou. Com os dois olhos abertos. Depois peça para ela tampar um olho. E peça novamente para ela tocar a ponta do seu dedo. Ela vai perceber que vai ser difícil ela encostar a ponta do dedo. Por quê? Porque quando ao tampar um dos olhos, você acaba a profundidade da dimensão, da região. Certo? Então você não sabe onde se encontra o nosso dedo. Beleza? Beleza. Ó, quando está fazendo um filme em 3 dimensões, certo? Vai, na cena, sempre vai ter duas câmeras, certo? Filmando instantaneamente em direções diferentes, certo? E essa distância entre uma câmera e outra, pessoal, vai ser a mesma entre os nossos olhos. Se você pegar uma régua e fizer assim, ó, você percebe que a distância entre um olho e outro olho, pessoal, é de aproximadamente 6 centímetros, certo? Então, as câmeras que estão filmando as cenas de um filme em 3 dimensões, elas vão estar nessa dimensão, nessa distância entre uma e outra, certo? Olha aqui, ó. Esse exemplo aqui, pessoal, é o que cai mais no vestibular de vocês, certo? Que é a nossa polarização, não é assim? Não, foi mal. Aplicações de polarizador, acabou, né? Então, polarização, acabamos. Agora a gente vai para o ressonância, certo? Um fenômeno ondulatório do tipo ressonância. Quando tiver no vestibular de vocês um micro-ondas, coloca na cabeça de vocês que é um fenômeno ondulatório, chamado de ressonância. Certo? Micro-ondas já lembra de ressonância. Mas, professor, o que é ressonância? Alguém já tentou em casa quebrar uma taça de cristal com um grito? Já. Já. Já? Alguém quebrou? Não. Não consegui. Não consegui. Por quê? Pedão, a gente, que é a voz masculina, certo? É uma voz o quê? Grave, não é assim? E essa voz grave, a frequência é muito o quê? É muito baixa, certo? Isso aí que a gente vai estudar depois, Uhum. certo? E a voz da mulher, a frequência é altíssima. É uma voz o quê? Aguda, bem fininha, certo? E a gente percebe que quando você bate na taça de cristal, você sente um som assim, bem o quê? Uma frequência bem alta, certo? Então, para você chegar na frequência que quando você bate na taça de cristal, que ela emite essa frequência, o que é que você deve fazer? Você emitir com a sua voz a mesma frequência da taça de cristal. Então, quando a sua voz, a frequência da sua voz, se iguala com a frequência natural da taça de cristal, a taça de cristal ela vai entrar em ressonância. Por quê? Porque a onda da minha voz com a onda da taça de cristal, ela vai aumentar o quê? A amplitude dessa onda. Ela vai ficar o quê? Maior. Então, se vai ficar maior a amplitude, a energia de vibração aqui, ela vai aumentar. Então, quando a energia de vibração aumenta, a tendência, em um certo instante, ela é o quê? Quebrar. Certo? Ok? Certo. E o que é que o micro-ondas faz, pessoal? Quando eu vou colocar o meu prato de espaguete no micro-ondas, eu quero o quê? Eu não quero esquentar? Não é isso? Se eu quero esquentar, pessoal, eu quero o quê? Aumentar as vibrações, certo? Na minha comida. Aumentando as vibrações, aumenta a amplitude. Mas como é que eu faço isso, pessoal? Eu sei que a comida, certa, ela possui moléculas de água, certo?
O que é que o micro-ondas faz? Ele emite ondas, certo? Na mesma frequência da molécula de água. Quando ele emite a onda com a mesma frequência da molécula de água, elas vão entrar em quê? Em ressonância. Porque a amplitude dessa onda vai o quê? Aumentar. Se a amplitude da onda aumenta, a energia de vibração das moléculas, elas se agitam. E a gente sabe que a temperatura, ela tem uma relação entre a agitação das moléculas. Então, quanto mais agitadas as moléculas, a temperatura vai o quê? Aumentando. Beleza? Então, no micro-ondas é apenas o quê? A ressonância entre quando você emite do micro-ondas uma frequência e essa frequência se iguala com a frequência do quê? Das moléculas de água do alimento. Beleza? Tudo ok? Então vamos lá. Fenômeno físico, se é físico, então se é físico, pessoal, toda vez que a gente falar em fenômeno físico, você vai lembrar da professora Meire, porque tem fenômenos físicos ou químicos. Físico é aquele que você pode mudar o estado da matéria, mas pode reverter. Se eu pegar água líquida, eu posso colocar essa água líquida para água o quê? Vapor, não posso? Mas se eu condensar aqui, eu posso pegar essa água vapor e transformar ela líquida de novo, não posso? Sem alterar suas características. Beleza? Então, fenômeno físico é aquele que você pode mudar o estado da matéria sem alterar as características dela. Então, ela sempre vai permanecer água. Diferente de um fenômeno químico. Se eu pegar um fósforo e tocar fogo, vai entrar em combustão, certo? Depois que entra em combustão, você não pode reverter isso, tornando ele em fósforo de novo. Mesmo que eu queimar um papel, se eu queimar um papel, depois de queimar, de entrar em combustão, eu não posso voltar ao mesmo papel. Então, isso é um fenômeno químico. Eu altero as propriedades da matéria. Deu para entender? Ok? Ok. Então vamos lá. Fenômeno físico que ocorre quando uma força é aplicada sobre um sistema com frequência, igual, frequência igual, ou muito próxima. Então, quando as frequências se igualam natural e uma frequência do emissor, de uma fonte artificial, quando elas se igualam, certo? Esse corpo, esse sistema vai entrar em ressonância, certo? Então, quando chegar na prova de vocês, frequências quando se igualam, é um fenômeno de ressonância. Ocasiona um aumento de quem? Isso eu já expliquei, ó, amplitude. Se aumenta a amplitude, aumenta a energia de vibração das moléculas. Aumentando assim, tendo a minha ressonância, a quebra desse objeto. Beleza? Olha aqui, ó. Quando eu coloquei aqui, ó, uma taça e bati nela, ó, ela emitiu o quê? Uma onda. Se tem onda, tem frequência, certo? Se eu pegar a mesma taça com o mesmo líquido, certo? Essa taça aqui, pessoal, ela vai vibrar, certo? Outro exemplo aqui. Alguém sabe me dizer o que é isso aqui? Que instrumento é esse? Alguém toca violão? Alguém toca violão na turma? Eu. Você afina o seu violão, Pedrão? Vitor? Sim. Você afina como esse violão? Com aquele afinadorzinho que coloca perto da regulagem dele. Ah, você coloca no celular, né? Que tem um É, programazinho que tem como afinar, não é isso? é. Mas tem gente que afina só com o ouvido, né? Tem ou não tem?
Tem pessoas que afinam o instrumento somente escutando com o ouvido. Ele é chamado aquele ouvido absoluto, certo? Ele tem ele tem como diferenciar as notas musicais, lá, fá, si, dó, entendeu? Então, esse cara tem um ouvido absoluto. Ele consegue diferenciar as frequências do toque, certo? Esse instrumento aqui, pessoal, é um instrumento como é que se diz? De afinar outros instrumentos. Porque ele emite notas puras, certo? Ele emite notas puras. Como é chamado esse instrumento? Chamado de diapasão, certo? Então, esse instrumento é chamado de diapasão, certo? Ele emite uma nota chamada de Lá, certo? Lá. E essa nota Lá, ela tem uma frequência de 440 Hz, certo? Então, quando você toca a sua corda no violão, certo? Você coloca o diapasão próximo à nota a corda do violão. Se esse diapasão vibrar, é porque o seu violão está afinado com a nota Lá na mesma frequência. Ele entrou em ressonância. Beleza? Ok? Olha aqui outro exemplo que caiu no nosso Enem, pessoal. Eu acho que foi em 2018. Quando você... Aqui é uma torre de transmissão de rádio, certo? E eu em casa estou com o meu radinho, sintonizando o quê? A rádio preferencial minha, certo? O que é que eu faço? Quando eu vou sintonizar, certo? A rádio preferida, pessoal, o que é que vai acontecer? Quando eu sintonizo 95,9, pessoal, essa sintonia, ela vai entrar em ressonância com a quê? A que a torre transmite com a mesma frequência, certo? Então, sintonizar uma rádio, pessoal, é ela entrar em ressonância, certo? Beleza? Tudo ok? Tudo ok. Tudo ok, né? Então, sintonizar rádio, ressonância. Micro-ondas, ressonância. Quebrar uma taça com grito, ressonância. Diapasão, ressonância. Aí eu pergunto, vocês já escutaram por que você não pode marchar numa ponte? Então, quando eu estou, o exército, certo? Ele está marchando. Quando ele encontra uma ponte, pessoal, o exército, ele o quê? Para de marchar. Por quê? Quando você está marchando, pessoal, você está emitindo a mesma frequência, certo? Todo mundo com o pé direito, todo mundo com o pé esquerdo. Direito, esquerdo, direito, esquerdo. Isso daqui, pessoal, quando você entra na ponte, pessoal, a ponte também vai vibrar nessa mesma frequência, direita, esquerda, direita, esquerda. Então, ela vai entrar em ressonância, certo? Então, ela pode o quê? Vibrar. E com isso, a consequência, ela pode ter o quê? A ruptura dela. Tem um exemplo clássico, se vocês pegarem na internet, a ponte de Tacoma, certo? Nos Estados Unidos. O vento bateu nela e ela entrou em ressonância. Ela ficou assim, ó. Em um certo instante, ela o quê? Teve a ruptura, certo? Por isso que os engenheiros, certo? Ele tem que estudar o meio onde se encontra a ponte, certo? Para que ele possa fazer essa ponte, ela possa aguentar os ventos naturais, para que essa ponte não entre em ressonância, para que não haja ruptura. Beleza? Então, vamos lá. Para o nosso último fenômeno ondulatório, interferência de ondas.
Alguém já falou para vocês, quando entrarem no avião, poder desligar o celular? Quem andou de avião, né? Alguém já escutou isso? Ou não? E diz que é porque senão o piloto não consegue falar com a central, não é? Alguma coisa assim. Isso daí, perdão, isso é o chamado de interferência ou superposição das ondas. As ondas eletromagnéticas que o seu celular vai emitir, ela pode entrar em ressonância, certo? Com as ondas de raio do avião. Beleza? E essa interferência, ela pode ser de dois tipos. Ela pode ser construtiva, certo? Ou destrutiva. Então, eu posso escutar muito mais alto ou eu não posso escutar nada, certo? Então, vamos lá. Vamos saber o que é interferência de ondas. Interferências de ondas, pessoal, olha para cá. É o fenômeno que ocorre em virtude do encontro, olha, encontro simultâneo de duas ondas. A gente deu o exemplo da onda do celular e a onda de rádio do avião, não foi isso? Então, quando duas ondas se encontram, certo? No mesmo meio, tem que ser no mesmo meio. E sentido sempre o quê? Contrário. Então, quando eu tenho uma onda aqui e uma onda aqui, certo? Se encontram no mesmo meio, que é o ar que eu estou dando o exemplo, em sentidos contrários, um ao encontro da outra, pessoal, isso é chamado de interferência. Certo? Então, o que é interferência, Fausto? É o encontro de duas ondas que se propagam no mesmo meio, mas sempre em sentidos contrários. Beleza? Tudo ok, né? O que é que causa a interferência entre duas ondas, pessoal? Ó, ela causa um efeito. E esse efeito, pessoal, é o resultado da soma algébrica das amplitudes. Deixa eu só lembrar de vocês. Aqui eu tenho uma onda. Não tenho? Isso aqui é uma onda, certo? Aqui não é o ponto de equilíbrio. Lembram disso? Lembram, né? Tudo lembrado? Vou para cá, olha para cá, pessoal. Esse ponto aqui, que é o ponto mais alto da minha onda, é chamado de quê? Cristo. Crista, certo? Nesse ponto mais baixo da minha onda, é chamado de quê? De vale, né? Assim? Vale. Então, uma onda, crista, o ponto mais alto. Uma onda, ponto mais baixo, vale. Se eu pegar daqui para cá, ó, isso de uma crista a outra crista é o nosso lambda, não é isso? Que é o comprimento da onda. Aqui eu estou colocando os componentes da minha onda, certo? Crista, vale, comprimento de onda. Beleza? Agora, se eu fazer isso aqui, pessoal, ó. Alguém sabe me dizer o que é isso aqui? Essa distância entre o ponto de equilíbrio e o ponto mais alto, ou o ponto de equilíbrio e o ponto mais baixo? Isso daqui, pessoal, é o nosso asão, que é a nossa amplitude, certo? É a metade do comprimento, né? Oi? É a metade do comprimento, né? Do Ou não? comprimento de onda? É. Não, não tem Ou nada a ver tem isso nada a não, ver? Pedrão. Certo? Não? Comprimento de onda é os pontos concessivos entre dois vales ou duas cristas. Certo? Amplitude é a distância do ponto de equilíbrio até o ponto máximo ou ponto de equilíbrio até o ponto mínimo da onda. Isso é amplitude. Certo? Que é a energia de vibrações das moléculas. Beleza? Então aqui, ó. Se eu pegar aqui, olha para cá, eu pego uma onda que vai nesse sentido, certo?
e eu pego outra onda em sentido oposto. Olha, e aqui eu vou dizer que é um ponto P. Beleza? Ó, eu tenho uma onda emitindo um pulso nessa direção e nesse sentido. Eu tenho outra onda no sentido oposto, certo? Mas cada onda vai ter a sua amplitude. Eu vou dizer que aqui é A1. E aqui eu vou dizer que é A2. Deu para perceber aí? Então, quando chegar aqui, pessoal, nesse ponto, elas vão o quê? Somar ou subtrair, pessoal. Quando chegar aqui, ó, chegou a onda com amplitude A1 e essa onda com amplitude A2. Eu percebo que nesse ponto P, pessoal, vai haver interferência, certo? Vai haver a superposição entre as duas ondas que estão em sentidos opostos. Então, elas vão entrar assim, ó, no ponto P. Nesse caso aqui, pessoal, como as ondas têm os pulsos no mesmo sentido, na mesma, como é que diz? No mesmo plano, certo? Isso daqui, quando chegar aqui, ó, vai ficar assim, ó. Porque vai ter a onda A1 e a onda A2. Beleza? Ok? Tudo ok, pessoal? Todo mundo entendeu? Vou apagar aqui. Ok, né? Então, quando eu tenho um encontro de duas ondas, certo? No mesmo meio e em sentidos contrários, é interferência. Beleza? Aí vamos lá. Olha aqui, pessoal. Eu tenho aqui essa onda com pulso para cima e essa onda com pulso para baixo, certo? Quando eles chegam num ponto aqui, pessoal, dá para perceber que essa onda está aqui e essa onda está aqui, ó. Eu percebo que aqui vai ter uma soma algébrica e essa operação vai ser de subtração, certo? Vai haver uma superposição nesse ponto, está vendo aqui, ó? E essa superposição, se você perceber que a amplitude aqui, ela foi menor do que essa e maior do que essa. Esse outro exemplo aqui, eu percebo que os pulsos estão no mesmo plano, estão todos voltados para cima. Então aqui, ó, dá para perceber, ó, que aumentou a amplitude. Nesse exemplo, a amplitude diminuiu e nesse exemplo a amplitude aumentou. Se vocês prestarem atenção, quando os pulsos são invertidos, pessoal, eu faço a operação de subtração. Quando os pulsos estão no mesmo sentido, eu faço a operação de soma, certo? Aí aqui, ó, os tipos de interferência. Pode ser construtiva ou pode ser destrutiva. Construtiva, pessoal, é quando o quê? Tem um reforço. É quando a amplitude, ele soma, certo? E na interferência destrutiva é quando eu faço a subtração das amplitudes entre as duas ondas. Olha o exemplo aqui, ó. Pulsos no mesmo sentido, no mesmo plano, certo? É uma interferência do tipo construtiva. Pulsos invertidos é uma interferência destrutiva. Então, quando pegar na prova de vocês e pegar um desenho nesse tipo aqui e perguntar que tipo de fenômeno ondulatório, você vai dizer, é interferência. Por quê? É o encontro entre duas ondas, sentidos opostos e no mesmo meio. Mas essa interferência, professor, vai ser destrutiva ou construtiva? Aí depende. Se os pulsos estão no mesmo plano, construtiva, porque a amplitude está sendo somada. Se os pulsos estiverem em planos diferentes, se for invertidos, a interferência vai ser de subtração. Mas, professor, quando passa desse ponto aqui de encontro, as ondas
os pulsos, elas vão permanecer o quê? Inalterados. Então, toda vez que perguntarem na prova, interferência, ela muda a propriedade da minha onda? Não. A minha onda sempre vai permanecer com a mesma amplitude, com a mesma frequência e com o mesmo período. Beleza? Ok? Tudo ok, pessoal? Ok, ok. Tudo aqui. E aí, foi boa a aula? Foi, professor. Muito boa Foi? aula. Então, tchau, bom final de semana. Banhara, vai banhar. Ei, piscininha, eu quero comer do presente que sua namorada vai lhe dar. Chocolate, vinhos, doces, tá bom? Tá bom. Valeu, piscininha. Beleza. Marcos, vai receber muito presente. Não, você tá Thiago. doido? Paraná, Nada vai não. receber? Não, só Paraná. vai receber o presente do Thiago. Ei, cadê Dalcinha, hein? Tá Isso vai- vagabundeando. Oi? Deve estar liberando. Deve ser, né? Pô, um cheirão, viu? Até semana que vem. Toda semana vai ter aula para nós, tá bom? Na próxima Valeu. semana a gente faz questões somente disso, tá certo? Cheiro, amo vocês. Beleza.